Módulo 1, Anatomofisiologia do sistema respiratório. Assim como necessitamos da energia advinda dos alimentos para realizar as nossas atividades do dia a dia, como correr, dormir, trabalhar e estudar, a gente também necessita das moléculas de oxigênio para manter as células em pleno funcionamento. Porém, como essas moléculas de oxigênio, elas chegam até as nossas células? O responsável por esse transporte é o sistema respiratório. É através dele que essas moléculas de O2 chegam até os pulmões e dos pulmões até as nossas células. Porém, qual é o caminho que esse ar rico em O2 percorre até chegar aos nossos pulmões? Então, inicialmente, ele adentra o nosso sistema respiratório pela via aérea superior e após a via aérea superior, ele adentra as vias aéreas inferiores. Falando em via aérea superior, esse ar inicialmente entra pela cavidade nasal, pela faringe e logo após a faringe ele passa pela laringe. Após a laringe, ele adentra as vias aéreas inferiores, passando inicialmente pela traqueia, após a traqueia pelos brônquios, bronquíolos, bronquíolos terminais e alvéolos, aonde irá ocorrer a troca gasosa de O2 e CO2. A via aérea superior e inferior ela é dividida em 3 zonas, sendo zona de transporte ou condutora, zona de transição e zona respiratória. A zona de transporte, composta pela cavidade nasal, faringe, laringe, pela traqueia, pelo brônquio principal, pelos bronquíolos e os bronquíolos terminais. E ela tem como função realizar a condução do ar até os pulmões, além de filtrar, umidificar e aquecer esse ar. Uma curiosidade da zona de transporte é o brônquio principal direito. Ele é mais vertical e mais curto do que o brônquio principal esquerdo, o que leva a uma intubação seletiva geralmente do pulmão direito, pois o tubo, quando ele passa a traqueia, ele tende a acompanhar o brônquio principal direito por ele ser mais reto, mais vertical em relação à traqueia. Além disso, os corpos estranhos, quando inalados, eles tendem a se alojar principalmente no pulmão direito, devido a essa característica do brônquio. A zona de transição ela é composta pelos bronquíolos respiratórios, sendo eles bronquíolos respiratórios de primeira ordem, segunda e terceira. E ela é uma transição entre a zona de transporte e a zona respiratória. Falando de zona respiratória, ela é composta pelos alvéolos, pelos ductos alveolares e pelo saco alveolar. Então, o ducto alveolar, ele liga uns alvéolos aos outros, e o saco alveolar é a junção de todos os alvéolos. E ela é responsável pela troca gasosa nos pulmões, ou seja, a hematose, que é a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Porém, como que ocorre essa hematose? A gente já sabe que ela ocorre nos alvéolos. Mas para que ocorra essa troca, os alvéolos precisam estar dilatados. E essa dilatação depende da PEP, que é a pressão expiratória final. A PEP fisiológica ela é em torno de 5, que é a ideal para que os alvéolos se mantenham dilatados e ocorra essa troca. Essa troca ela ocorre através da diferença de pressão, de um local de maior pressão para um de menor pressão. Olhando aqui no desenho, a gente consegue enxergar que a pressão de O2, quando ela chega aos alvéolos, ela é de 104. E a pressão de CO2 ela é de 40 milímetros Hg. Porém, lá no capilar sanguíneo, a pressão de O2 está 40 e a de CO2 está 45. Então, por isso que essas trocas ocorrem. O O2 ele vai do alvéolo para o capilar e o CO2 vai do capilar para o alvéolo,
devido a essa diferença de pressão. Quando esses alvéolos perdem a capacidade de se manterem dilatados devido à ausência da pressão expiratória final, a PEP, ocorre uma alteração chamada de atelectasia, que é o colapso de um segmento pulmonar. Como podemos observar na foto, o pulmão esquerdo ele se encontra menor do que o direito, devido a um colapso alveolar. Então, esses alvéolos estão grudados. Isso ocorre geralmente porque anterior a esse alvéolo colapsado ocorreu uma oclusão da via aérea, fazendo assim com que o ar fique aprisionado aos alvéolos. E quando o ar está aprisionado, ele é absorvido rapidamente pelo sangue, fazendo com que ocorra um colapso entre as paredes alveolares. Como a gente pode observar, a taxa de absorção do ar atmosférico ela é lenta. Ela gira em torno de 2 a 3 horas. Porém, o oxigênio ele possui uma absorção muito rápida. A absorção dele ela é em poucos minutos. Portanto, o colapso de uma unidade alveolar ele pode ocorrer em um tempo de 6 minutos, que é o tempo que leva para o oxigênio ser absorvido. Pensando em uma situação normal, como que ocorre o fluxo de sangue dos corações até os pulmões, aonde é realizado a troca gasosa entre CO2 e O2? Essa circulação, ela ocorre através da circulação pulmonar ou pequena circulação, que é o nome dado à circulação do fluxo sanguíneo do coração em direção ao pulmão e do pulmão em direção ao coração. Como a gente pode observar aqui no desenho, temos as duas circulações juntas. A pequena circulação, que é quando o sangue vai do coração até o pulmão e do pulmão até o coração, e a grande circulação, que é quando o sangue vai do coração para o corpo e volta do corpo para o coração. Na pequena circulação, o sangue, rico em CO2 e pobre em O2, advindo dos tecidos corporais, adentram o coração pelo lado direito, inicialmente no átrio direito, através da veia cava superior e inferior. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito e posteriormente para os pulmões, através das artérias pulmonares. Do ventrículo direito segue o tronco da artéria pulmonar, que se divide em artéria pulmonar direita e esquerda, que irão irrigar consecutivamente o pulmão direito e esquerdo. Quando o sangue chega ao pulmão, ele é oxigenado, ou seja, ocorre a hematose como vimos anteriormente, que é a troca entre CO2 e O2. Portanto, esse sangue oxigenado, ele retorna ao coração em seu lado esquerdo, através das veias pulmonares. Inicialmente, esse sangue ele retorna para o átrio esquerdo e posteriormente segue para o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo contrai, esse sangue é ejetado com força para todo o corpo pela artéria aorta, aonde vai irrigar todos os nossos órgãos e tecidos do corpo. Falaremos um pouco também sobre a anatomia pulmonar. O pulmão humano ele pesa em torno de 350 a 400 gramas. Ele é dividido em pulmão direito e pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo possui 2 lobos, sendo o lobo superior e lobo inferior, e o pulmão direito possui 3 lóbulos, sendo o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. É interessante recordar que o lado esquerdo, o pulmão possui somente 2 lobos, pois é o lado aonde fica o coração. Então, devido ao espaço do coração, o pulmão esquerdo possui somente 2 lobos.
Ainda na anatomia pulmonar, é importante também recordar sobre o hilo pulmonar. O hilo pulmonar é essa região mediana ao pulmão, aonde podemos observar as estruturas presentes nele. Essas estruturas presentes no hilo pulmonar são estruturas que chegam e saem do pulmão, como os brônquios principais, artérias pulmonares, veias pulmonares e vasos linfáticos. Outra estrutura importante no pulmão é a pleura pulmonar. A pleura ela é dividida em pleura visceral e pleura parietal. Conforme podemos observar, a pleura parietal ela está em contato direto com a caixa torácica. E a pleura visceral, ela está em contato direto com os pulmões. Portanto, aqui no desenho, podemos observar a pleura visceral em contato direto com os pulmões e a pleura parietal, que está em contato direto com a caixa torácica. Entre essas duas pleuras, existe um espaço chamado espaço intrapleural ou cavidade pleural. Esse espaço, ele é importante, pois é nele que se encontra o líquido pleural. O líquido pleural, ele permite que ocorra o deslizamento suave dos pulmões sobre a caixa torácica durante a ventilação pulmonar. Esse líquido pleural, ele é produzido principalmente pela pleura parietal. Essa formação, ela ocorre em torno de 0,1 ml/kg/hora. E a absorção desse líquido é realizada através da pleura visceral. A pressão pleural ela gira em torno de menos 3 milímetros Hg. Essa pressão é uma pressão que mantém em união as duas pleuras, a pleura parietal e a pleura visceral. Portanto, mantendo em união essas duas pleuras, eu consigo manter o meu pulmão aberto, ou seja, os alvéolos abertos sem colabamento. Porém, qualquer evento externo que venha a positivar essa pressão fará com que as minhas duas pleuras não fiquem mais unidas e assim ocorra uma atelectasia pulmonar. Aonde vimos anteriormente que uma atelectasia fará com que o pulmão colabe, ou seja, não tenha mais troca gasosa entre O2 e CO2. Como podemos observar, as pressões elas são importantíssimas para manter o nosso pulmão longe das atelectasias, longe dos colabamentos. Além disso, as pressões elas são importantes para que ocorra a respiração. Como podemos ver, antes da inspiração, a pressão intrapleural está em torno de menos 3 a menos 5 H2O. Já a pressão alveolar é zero. Quando iniciamos a respiração, os nossos músculos respiratórios se contraem, aumentando assim o volume pulmonar. Porém, com o aumento do volume pulmonar, essa pressão alveolar passa de 0 para menos 1. Assim, a pressão alveolar fica menor do que a pressão atmosférica, permitindo que o ar adentre os pulmões. Já a pressão intrapleural cai durante a inspiração para menos 7 centímetros de H2O, devido à diminuição desse espaço intrapleural promovida pela expansão pulmonar. Então, como podemos observar na foto ao lado, no momento da inspiração, a nossa pressão alveolar ela é menor do que a pressão atmosférica, o que permite que o ar adentre os pulmões. Já no final da inspiração, quando inicia a expiração, a nossa pressão alveolar ela se torna maior do que a pressão atmosférica, permitindo assim que o ar saia dos pulmões. Então podemos ver que a musculatura respiratória ela é essencial para iniciar a respiração, pois é através dela que ocorre o aumento do volume pulmonar e assim ocorrem aquelas diferenças de pressões permitindo que o ar adentre. Porém, quem são
as principais musculaturas responsáveis pela inspiração e pela expiração. Na inspiração, podemos ver que os principais músculos que atuam são o diafragma, os intercostais externos, os escalenos e os externos cleidomastoideu. Já na expiração, temos como principal a musculatura intercostal externa e os abdominais. Porém, a capacidade do pulmão expandir não depende somente da musculatura e dessas diferenças de pressões. Existe uma característica dos pulmões chamada complacência pulmonar. A complacência pulmonar é a capacidade elástica do pulmão se expandir. Então, quando eu tenho uma baixa complacência pulmonar, eu tenho uma doença pulmonar restritiva. Um exemplo de doença pulmonar restritiva é a fibrose pulmonar. Como podemos observar na foto, temos do lado direito um pulmão com dificuldade de se expandir. Ele pode estar com uma baixa complacência. Porém, também podemos ter uma complacência pulmonar elevada. Como exemplo de complacência pulmonar elevada, temos a patologia DPOC. Na DPOC, o paciente sente muita dificuldade em soltar o ar, ou seja, na expiração, devido a esse aumento da complacência pulmonar, que ao contrário da fibrose pulmonar, onde o pulmão não consegue se expandir, na DPOC esse pulmão está muito expandido e não consegue contrair no momento da expiração, levando assim esse paciente com DPOC tendo muita dificuldade para soltar o ar. Como podemos ver, a primeira foto representa um pulmão normal, com uma complacência normal. Já a segunda foto representa um pulmão com insuficiência de surfactante, ou seja, um pulmão com uma baixa complacência pulmonar, um pulmão que já perdeu a sua elasticidade e não consegue mais se expandir de uma forma adequada no momento da inspiração, levando assim muitas vezes esse paciente a uma insuficiência respiratória. Outra característica do pulmão está relacionado à resistência, ou seja, a resistência diz respeito à passagem do ar pelas vias aéreas. Nessa imagem, podemos ver que a segunda imagem representa um brônquio com uma resistência pulmonar diminuída, oferecendo assim uma resistência à passagem do ar por essa via aérea. Uma patologia muito comum que oferece resistência à passagem do ar pela via aérea é a asma, que é caracterizada por uma doença pulmonar obstrutiva. Nessa aula também é importante esclarecermos alguns conceitos de mecânica ventilatória. São conceitos que geralmente o pessoal se confunde muito. É a ventilação, a difusão e a perfusão. O que é ventilação? A ventilação nada mais é do que a entrada e a saída de ar nos pulmões. Então, é esse movimento de entrar e sair o ar dos pulmões pelas vias aéreas respiratórias superiores e inferiores que vimos lá no começo da aula. Já a difusão é a troca de O2 e CO2 nos alvéolos. É aquele processo de hematose que também vimos anteriormente, aonde o O2 que está nos alvéolos é transportado para o sangue capilar pulmonar e o gás carbônico que está nos capilares pulmonares é transportado aos alvéolos para ser expirado no momento da expiração. Então, a difusão é a passagem dos gases através da membrana alvéolo capilar. E a perfusão, o que é? A perfusão, ela diz respeito ao fluxo sanguíneo e não à troca de gases. A troca de gases, então, é a difusão
E a perfusão diz respeito ao fluxo sanguíneo da circulação pulmonar disponível para troca gasosa. Então, como podemos ver aqui nesse desenho, temos os capilares, as veias em volta dos alvéolos. Então, a perfusão ela está relacionada ao fluxo com que o sangue adentra esses capilares e a presença ou não deles, né? Se eu não tenho uma presença de fluxo adequada aqui aos meus alvéolos, eu vou ter uma baixa perfusão e, consequentemente, eu vou ter uma baixa difusão também, porque se não está chegando sangue ali, se eu não estou tendo uma boa perfusão, eu não vou conseguir ter uma boa troca, então eu também não vou ter uma boa difusão, uma boa troca de gases. Porém, a perfusão ela é maior na região das bases pulmonares quando comparado aos ápices pulmonares. Por quê? No ápice pulmonar, a força da gravidade ela é maior do que na base dos pulmões. Sendo assim, se eu tenho uma força gravitacional menor nas bases pulmonares, eu vou ter menos compressão dos meus capilares. Os meus alvéolos, eles vão se expandir menos. Então, eu vou ter menos compressão desses capilares e, consequentemente, uma maior perfusão sanguínea. Já na minha região de ápice, eu tenho uma força gravitacional maior, então os meus alvéolos vão estar mais expandidos, fazendo assim com que ocorra uma compressão desses capilares sanguíneos pulmonares e, consequentemente, eu tenha uma perfusão sanguínea menor em relação à base pulmonar. Vamos testar um pouquinho o nosso conhecimento? Então, dessas 3 imagens, eu quero que vocês digam para mim quais estão se referindo à ventilação, quais estão se referindo à perfusão e qual está se referindo à difusão ou à hematose. Então, essa primeira imagem, a gente pode ver que ela se refere ao movimento do ar, né? Quando o ar adentra os pulmões no momento da inspiração e quando o ar sai dos pulmões no momento da expiração. Então, essa imagem se refere ao que? Isso mesmo, a ventilação. A segunda imagem, ela está se referindo ao fluxo sanguíneo para os alvéolos. O fluxo sanguíneo, ele diz respeito ao quê? Ao quê? Quem disse perfusão, acertou, isso mesmo. E a terceira e última imagem está nos mostrando um alvéolo pulmonar e um capilar sanguíneo, e entre eles essa troca de gases entre O2 e CO2. Isso está se referindo ao quê? Ao quê? Quem disse difusão ou hematose, acertou. Mas e aí, o que acontece quando estamos com dificuldades em respirar sozinho? Há alguma alternativa que possa melhorar esse desconforto respiratório? Então, atualmente temos 2 tipos de ventilação que pode nos ajudar em alguns casos de desconforto respiratório ou de insuficiência respiratória, que é quando a pessoa não consegue mesmo respirar, né? Ela não tem só um desconforto. Nesse caso, temos 2 tipos de ventilação, que seria a ventilação não invasiva e a ventilação invasiva. Porém, nesse curso, estamos abordando somente a ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva ela pode se dar através de 2 modos. Através de uma pressão positiva contínua nas vias aéreas ou através de 2 níveis de pressão, ou seja, pressões diferentes no momento da inspiração e no momento da expiração. Já no CPAP eu utilizo a mesma pressão tanto na inspiração quanto na ex. Porém, é bom nos lembrarmos que a ventilação não invasiva ela é uma alternativa de suporte respiratório
que é utilizada antes de se optar por uma ventilação mecânica invasiva. Ou seja, se o paciente tem capacidade de começar com uma ventilação não invasiva e já não ir direto para uma ventilação invasiva, então a gente pode optar por um desses dois tipos de ventilação. Tanto no CPAP quanto no BIPAP, eu posso utilizar vários tipos de interfaces. Uma das interfaces é a máscara nasal. Ela também pode ser oronasal, né, que pega o nariz e a boca, porém nessa imagem aqui estamos com uma máscara nasal. Outra interface é a cânula nasal, que também pode ser utilizada tanto no CPAP quanto no BIPAP. E a outra interface é o tubo nasofaríngeo. Esse tubo nasofaríngeo, ele é pouco utilizado, ou seja, é utilizado somente em situações que não se tem nem a máscara e nem o opcional de pronga nasal. Então, falando um pouquinho mais sobre o CPAP, como eu disse, o CPAP ele oferece somente uma pressão, então eu vou ter uma pressão constante, determinada durante a inspiração e a expiração. No CPAP eu vou utilizar somente dois parâmetros, então eu vou ter lá a PEP, que vai ser essa pressão constante na INS e na ES, e a FiO2. Então, a PEP ela vai ser responsável pelo recrutamento alveolar, como vimos lá atrás, ela vai impedir que os alvéolos se colapsarem no momento da expiração. Já a FiO2 é responsável pela concentração de oxigênio nos capilares sanguíneos. A PEP fisiológica ela está sempre em torno de 5, 7 centímetros de H2O. Então, é importante que quando eu vá regular essa pressão no CPAP, eu coloque sempre ela em torno de 5 a 7 centímetros de H2O, se não for necessário fazer um recrutamento alveolar, né? Não for necessário colocar uma pressão maior em casos que esse paciente tenha uma telectasia. Já no BIPAP, eu vou ter parâmetros diferentes, então eu já não vou ter mais somente uma pressão, eu vou ter duas pressões. Então, eu vou ter uma pressão de momento inspiratório e outra pressão de momento expiratório. Também vou ter um tempo inspiratório, vou ter uma frequência respiratória e a FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio. Aqui estamos sugerindo alguns parâmetros de acordo com o consenso clínico de ventilação mecânica não invasiva da Sociedade Portuguesa de Neonatologia, porém, os parâmetros que o hospital vai utilizar, principalmente no RN, depende muito da patologia desse RN. Esses parâmetros aqui são somente sugestões. Mas e aí, qual modalidade eu devo usar, CPAP ou BIPAP? A modalidade ela sempre vai depender de alguns fatores, como a experiência da unidade. Às vezes a unidade, a UTI neonatal, ela está mais acostumada a utilizar o CPAP do que o BIPAP. Às vezes os profissionais têm mais confiança em um modo do que no outro, então eles sempre irão optar por aqueles modos que eles já têm uma certa confiança. Outro fator está relacionado à imaturidade do RN. Então, segundo o consenso clínico de ventilação mecânica não invasiva da Sociedade Portuguesa de Neonatologia, aqueles pacientes menores de 29 semanas e com peso menor que 1.000 gramas está indicado o CPAP bilevel. Aqueles pacientes maiores de 29 semanas e com peso maior que 1.000 gramas está indicado o CPAP. CPAP normal sem ser bilevel, né? Já também tem um outro fator que depende da gravidade da patologia. Aqueles pacientes em menor gravidade está indicado o CPAP normal e já aqueles pacientes que têm maior gravidade está indicado o CPAP bilevel, ou seja, o BIPAP.
Esse consenso também trouxe algumas indicações sobre o uso da VNI na neonatologia. Então, temos aqui algumas indicações, uma tabela com as indicações e o nível de evidência. Ou seja, nível a VNI sempre vai ser primeira opção. Então, em nível A, temos abordagem inicial da síndrome do desconforto respiratório e em doenças da membrana hialina. Também, após extubação, ela é nível A para o uso de VNI. Já em nível B, temos a apneia da prematuridade e como indicações de uso de VNI, nível de evidência C, temos atelectasia, pneumonias, síndrome da aspiração meconial ligeiro, laringomalácia, traqueomalácia e broncomalácia. Em relação às contraindicações contra o uso do VNI em neonatologia, temos malformações de via aérea, como atresia das cloanas, fenda do palato, fístula traqueoesofágica, a hérnia diafragmática também é uma contraindicação, a perfuração intestinal espontânea, a gastroquises e a instabilidade hemodinâmica. Portanto, é muito importante prestarmos atenção nessas contraindicações, para que o uso da VNI ela não seja prejudicial na recuperação desses RNs.